Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você que nos acompanha para a rede social, no nome de Jesus. Vamos falar hoje a respeito do Salmo 51. Salmo 51, abre a sua Bíblia e acompanha comigo, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Esse salmo aqui, escrito por Davi. Davi é conhecido como segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração sensível e ele tinha o coração dele conforme o coração de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Então, quer dizer, um homem de Deus, um homem temente, um homem de fé, que creu no poder de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias de Deus, na palavra de Deus. Esse salmo é um salmo de arrependimento, é um salmo de confissão de pecado. Ele adulterou com Betseba, e isso não lhe era lícito, porque ela era a mulher de Urias, e ali ficou essa transgressão, esse pecado. E o profeta Natan alertou Davi dessa transgressão, desse pecado, e Davi, ele teve consequências, né? Esse pecado, todo pecado gera consequência nefasta, consequência indesejável para as pessoas, porque Deus nos conhece e Ele fez normas para nós, não para nos obrigasse simplesmente, não para que nos tolhesse de algo que seria bom, porque a palavra de Deus é que é boa, a vontade de Deus é que é boa, né? Ele deixa as suas normas, os seus estatutos para nos guiar numa vida boa, numa vida reta, numa vida temente a Deus e numa vida de sucesso, onde colocar as mãos somos bem-sucedidos. Então, se andarmos segundo as leis de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Para isso nós meditamos na lei, né? Para aprender, para levar para o nosso coração, para saber nos conduzirmos convenientemente. Então, o pecado aqui de Davi, o filho dele morre, o filho que ele teve com Betseba morre, né? Além de outras consequências do filho dele, Absalão, se rebelou contra ele, tomando o trono e fazendo ali atos que feriram o coração de Davi, machucou Davi, e Deus fala que a espada nunca se apartaria da casa de Davi, e assim foi, né? Então, por um pecado gerou várias consequências. Então, essa questão de pecado não é para que Deus está nos privando de algo. As pessoas falam: não vou ser de Deus porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, esse não pode, isso é o desejo desenfreado do coração do homem. Quer dizer, Deus nos coloca sobre disciplina. Todos nós estamos sob disciplina, tem ordem, não é? Agora, Deus fez tudo isso para quê? Para que tudo vá bem conosco, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos felizes. Quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus. Agora, todo homem está sujeito à transgressão, todo homem está sujeito a pecar.
Aqui acontece com Davi, que era segundo o coração de Deus. Mas por que Davi era conhecido como segundo o coração de Deus? Porque ele estava pronto a se arrepender. A questão de transgredir as normas de Deus, né? Todo homem está sujeito a isso. Mas o que o homem tem que fazer? Tem que reconhecer, né, onde caiu. Professor, volte onde caiu, né? A Bíblia diz assim, né? Reconheça a transgressão, reconheça o pecado, porque as pessoas falam assim, Deus perdoa, mas tem que levar diante de Deus, tem que levar diante do altar de Deus a transgressão, o pecado, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus perdoador. Em 1 João fala que Jesus é o nosso advogado, e se aquele que fala que não tem pecado se faz mentiroso, não é? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas quando pecar, nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o advogado dos advogados. Mas se nós confessarmos, quer dizer, se nós reconhecermos, né, declararmos, né, que nós transgredimos, que nós pecamos, nós temos um advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Davi conhecia isso. Ser segundo o coração de Deus é saber, né, como é o comportamento, a ação de Deus e do que Deus se agrada. A transgressão não é apenas passar a mão na cabeça, Deus perdoa, tá, tudo ok. Não. Toda a nossa vida, ela tem que ficar diante do altar de Deus. Há um altar espiritual, e tudo da nossa vida nós temos que levar e colocar diante do altar de Deus. Então, por que a confissão? Na confissão, nós entramos em acordo com Deus. É isso, né? Declaramos e reconhecemos qual o pecado. Deus, as pessoas falam assim, Deus perdoa os meus pecados, né? Mas ele não identifica, né? Ele passa uma régua por cima de tudo, né? Vai no atacado, mas não é isso. Tem que ser preciso na confissão. Aqui Davi, ele reconhece o seu pecado e ele é preciso na sua confissão. Não adianta esconder de Deus, né? As pessoas transgridem, fecham as portas, vão nos escuros, fazem as coisas às ocultas, em escondido, né? Pensando que Deus não vê, né? Deus está vendo tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Agora, o que Ele requer de nós é que nós trazemos à luz, né? À luz as nossas transgressões, os nossos pecados, para que isso tenha tratamento pelo Espírito de Deus, tá? Então, Davi aqui fala, né? Compadece-te de mim. Ele chega diante de Deus, ele já sabe que Deus é um Deus perdoador. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é perdoador. Então, compadece-te de mim. Ele é um Deus cheio de compaixão, é um Deus que se compadece, é um Deus que nos conhece, sabe que nós somos pó, né? Conhece as nossas fraquezas, Ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas. Então, se nós levarmos a Ele, Ele vai perdoar. Isso é ser segundo o coração de Deus. Quando Adão transgride e Deus chama Adão, né, para vir à presença, Adão se esconde, e Adão teve medo, porque o pecado traz medo, porque sabe que pelo pecado vem uma consequência, né, nefasta, aquilo que vai machucar. Então ele se escondeu e ele teve medo, né? Então, de Deus ninguém não se esconde, não há como se esconder de Deus, Deus sabe tudo, não é? Então nós temos que trazer à luz
levar ao altar de Deus as nossas transgressões, os nossos pecados. O Senhor, eu pequei, Senhor, e Ele reconhece, mas nós temos que entender que Deus é um Deus perdoador, é um Deus que se compadece de nós, né? É um Deus que Ele é nosso advogado, Ele está como advogado, Jesus Cristo, Ele é o advogado dos advogados. Ele passou por todas as tentações, mas sem pecado. Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos falíveis, sabe que nós somos pó, e mais Ele quer, o que Ele requer, que nós reconheçamos que a lei é boa, que os ditames de Deus, as normas de Deus são boas, é para o nosso bem, é para o nosso bem. Agora, Ele não aplica como fazia no Velho Testamento, dente por dente, olho por olho, não é? A pessoa roubava, cortava a mão, né? Era assim, feria o olho do companheiro, o seu olho também era ferido. Então ele não age dessa forma, ele é cheio de misericórdia. É essa que é a misericórdia de Deus. As pessoas falam, Deus é misericordioso, mas faz como Adão, esconde as transgressões, esconde os pecados, joga a sujeira por debaixo do tapete e acha que está tudo bem, né? Tem uma hemorragia, um sangramento, vai lá, coloca o esparadrapo em cima, mas a hemorragia está ali. Então, tudo da nossa vida deve ser levado ao altar de Deus. Então, Davi aqui se adianta e ele, eu fiz as ocultas, eu fiz as escondidas, eu não deixei, né, as pessoas verem, mas Deus sabe tudo e Deus conhece tudo, e eu estou trazendo a luz, né, ao altar de Deus para que haja tratamento, né? E ele vai confiante. O interessante é isso, ele vai confiante ao altar de Deus para receber a misericórdia, a compaixão de Deus, o perdão de Deus. Ele fala, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, reconhecendo que Deus é bom, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pediu para apagar. Ele se arrependeu, ele não queria isso, né? Agora ele fala assim, antes que não tivesse havido tal coisa, né? Ele não se regozija com o pecado, né? A pessoa fala assim, eu fiz mesmo e levei vantagem, né? Uma vantagem aparente, né? Acha que foi muito bom, mas depois tem as consequências, né? Não tem como se regozijar, ele se arrepende, né? Arrependimento traz uma dor interior, né? Traz um peso interior, então, porque fere a santidade de Deus. Nós vamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus, isso é a transgressão, isso é o pecado. E ele fala que lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quer dizer, ele queria acabar tudo, né? Queria até ver se arrancava as consequências, né? Mas as consequências ficaram, as consequências, Deus perdoou. Por exemplo, você não vai morrer, né, por causa desse pecado, mas a espada nunca se apartará da sua casa. Então, toda a descendência de Davi teve problemas com conflitos, com guerras. O filho dele, Absalão, ele se rebelou contra Davi, tirou Davi do trono, usurpou o trono, teve relacionamento com o harém de Davi, né, as concubinas de Davi, à plena luz diante do povo, coisas vergonhosas, né, e se rebelou contra o pai e acabou morrendo, né? Então, pecado tem consequência, não é coisa de somenos, não é coisa que você somente descarta e não olha mais. Não, leva ao altar de Deus. Tem um tratamento para isso, né? Deus tem um tratamento. Seja confiante em Deus, porque a hora que fala de pecado, as pessoas logo vão se esconder, né? Quer as ocultas, quer
não quer ser visto, quer esconder aquilo, né? Mas Deus quer que traga a luz para que haja tratamento. Então seja confiante em Deus, que Deus é compassivo, cheio de compaixão, Ele é benigno, Ele é cheio de misericórdia. Então nós devemos nos adiantar, né? Ao invés de afastar de Deus, nós devemos nos adiantar, nós devemos nos aproximar mais de Deus e ali levar a confissão que Ele é ali nosso advogado, vai advogar nossa causa e vai nos livrar, né, de desviar de Deus, de perder bênçãos de Deus. Então, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, ele fala, eu conheço, eu sei qual é a minha transgressão e o meu pecado está diante de mim. Então, agora, quando ele confessa, o pecado sai da frente dele. Deus lava aquilo, ele faz, lava-me, né? Mais para frente aquilo ele lava. Aquilo é lavado, aquilo é esquecido, aquilo é sepultado. Aquilo não vem à memória dele mais, porque ele reconciliou com Deus, né? E ele no verso 9 ele fala, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus, cria um muro de separação. Enquanto ele não é confessado, tem esse muro de separação. Quando ele é confessado, esse muro é removido. Por isso que ele fala, cria em mim um coração puro. Quer dizer, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da sua presença. Então, após a confissão, a pessoa tem a confiança de se achegar a Deus, porque Deus apaga, Deus perdoa, né? Nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado traz tristeza, traz peso, mas quando confessado, esse peso desaparece, a pessoa volta a ter alegria, né? Sustenta-me com um espírito voluntário. Então, o nosso Deus é um Deus perdoador. Ele só quer que nós coloquemos a nossa vida, as nossas transgressões diante do altar dele. Toda a nossa vida tem que estar diante do altar de Deus, né? Esse altar hoje ele é invisível, mas você tem que achegar-se a ele e ali apresentar as suas razões e confessar os seus pecados para que a alegria da salvação não me seja tirada, e aquela confiança de orar e ser atendido, aquilo seja devolvido, né? A pessoa vai continuar com aquela confiança de que ele é aceitável a Deus, ele não é expulso da presença de Deus, mas ele é aceitável para Deus, a oração dele é aceitável. Então, quando ali Jesus com os dois ladrões na cruz, né, um blasfemava, falava contra ele, mas um reconheceu o seu pecado. Ele falava assim, você não fala assim com ele, né? Nós merecemos essa condenação, né? Você nem teme a Deus estando sob igual sentença, né? E ele se vira para Jesus, então ele reconhece o pecado, algo interior, né? Lava ele, purifica ele, né? E ele chega para Jesus com confiança, sabendo da misericórdia, da bondade de Deus, e Jesus fala com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não lançou fora. Então o que Deus quer? Arrependa-te, né? A mulher ali pecadora que era para ser apedrejada, falou assim, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, e ali todo mundo tocado pela sua consciência,
foram deixando cair as pedras dos mais velhos para os mais novos, e depois Jesus chega a ela e ela falou assim: onde estão os teus acusadores? Né? Onde estão os teus acusadores? Né? Eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus quer uma vida renovada, uma vida de obediência, uma vida de santidade, de santificação, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. Então Deus muda o nosso caráter e Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em tudo isso, né? Ele é o nosso ajudador, Ele é escape. Agora, as pessoas não vão para o inferno não é por causa do pecado, é porque se recusam do perdão de Deus que veio através de Jesus Cristo. Recusam a aceitar Jesus, recusam a entrar em acordo com Jesus, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Então, quais os que vão ser salvos, né? Os pecadores serão salvos, porque ele veio buscar o que estava perdido. Os pecadores estão perdidos, nós estamos perdidos, mas nós somos arrependidos e confessos, né? Então é o pecador confesso que vai para o céu, né? Não é aquele que se justifica, porque a religião ensina a pessoa se justificar a si mesmo, ir pretender o reino dos céus, confiando nas suas obras, nas suas boas obras, na sua justiça própria. A Bíblia fala justamente o contrário. Não é na nossa justiça própria que nós confiamos nesse Deus compassivo, nesse Deus cheio de misericórdia, num Deus que perdoa pecados, né? E que nos reconcilia com Ele, e aí nós temos paz. Fala que nós temos paz com Deus, nós vivemos em paz, porque confessamos, né? Porque atentamos para a palavra de Deus. Aqui Davi é segundo o coração de Deus. Quer ser segundo o coração de Deus? Reconheça a transgressão, reconheça o pecado, leve diante do altar. Aqui, né, prefiguradamente com o tabernáculo, tinha ali o local do sacrifício, onde as ofertas ali de bois e bodes, né, o sangue deles era derramado e era queimado, né? Então o pecado precisa ser levado ao altar para ser queimado, né? E com isso nós adquirimos cada vez mais um domínio próprio contra essa natureza perversa e pecaminosa. Ele dá domínio próprio para nós. Então cada vez nós somos mais santificados, né? Mais disciplinados, mais santos, e nós somos confiantes em Deus, de que nós confessamos os pecados, nós arrependemos dos pecados, aquele peso sai, né? Aquele distanciamento de Deus sai. É como o filho pródigo que volta à casa do pai. Ele volta temeroso, ele volta reconhecendo que ele agiu errado, e ele chega perto do pai, né, e fala: ó meu pai, pequei contra ti, contra os céus, me trata como um dos teus trabalhadores. Isso é um pecado que faz isso, quer dizer, a pessoa não volta mais ela acha que ela não pode voltar mais àquele lugar de honra que ele ocupava, aquele lugar de autoridade que ele ocupava, né? Ele era filho, né? Agora ele chega temeroso, chega por baixo, e fala assim: o meu pai vai se arestar comigo, vai me tratar com mão pesada, né? Mas o pai abraça ele, o pai beija ele, né? E ele fala para o pai: me trata como um dos teus trabalhadores. Ele fala: não, você é o meu filho, né?
e tira o anel, põe nele o anel no dedo, né? Que é um símbolo de autoridade, tira aquelas vestes, né? Dá uma veste nova para ela, dá para ele, dá uma veste festival para ele, né? E a alegria dele é reconstituída ali, o perdão é reconstituído, ele é aceito, ele é colocado no lugar de honra, porque reconheceu a sua transgressão e voltou para a casa do Pai. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus é linda, né? Jesus é lindo, né? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia no Deus perdoador, né? Olha aonde caiu e levanta a socorro. Enquanto há vida, há esperança. Deus quer que nós entremos em acordo com Ele, reconhecemos as transgressões, reconhecemos a compaixão, a bondade, a misericórdia de Deus, e Ele é pronto em perdoar, Ele é nosso advogado. Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe. Eu oro por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leve ao altar, né? Tudo da sua vida, leve ao altar o pecado, a tentação, as transgressões, e você vai achar, vai encontrar um Deus que ama, um Pai que ama, um Pai que perdoa, que é compassivo, que entende a nossa natureza débil, né? Em nome de Jesus, haja paz na tua vida, haja alegria,